eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei dar a continuidade do nosso contexto. Porém, primeiro eu gostaria de ler o ping-pong da entrevista sobre o corona, do corona, que a Ana Beatriz, a Bia, enviou para mim. Bom, Bia, primeiro eu queria te agradecer, tá? Segundo, todas as suas questões ficaram corretas e eu coloquei, como eu havia falado, a parte do ping-pong aqui, porque eu pedi que vocês inventassem, né, lá no texto, lá no contexto, tem para que vocês inventassem umas novas respostas para esse ping-pong e que enviasse para mim, que eu iria colocar no PowerPoint para poder fazer a correção, não a correção, mas colocar para vocês verem a parte do ping-pong, da reportagem, da entrevista feita por vocês, ok? Então seria número 13. Agora você vai inventar novas respostas para as mesmas perguntas feitas nesse ping-pong, tentando usar o máximo de sua criatividade. Então a Bia colocou da seguinte forma: um ídolo, gripe suína; um sonho, nunca ter minha cura; uma religião, negativismo; um segredo, tenho hidrofobia; o que mais detesta? Usar máscara; meta de sucesso, ser a pandemia mais alarmante da história; uma lição, a ignorância é o pior de todos os males. Bom, esse foi o ping-pong da Ana Beatriz, da Bia, e eu gostaria de receber de todos vocês, ok? Gostei muito, achei criativo e é como eu falei, todas as suas respostas estavam corretas. Parabéns, continue se dedicando aos estudos. Não só você, Bia, mas com toda a turma, tá? E nós iremos iniciar aqui o capítulo 3, que fala sobre a entrevista escrita. Nós vimos a entrevista oral primeiro e hoje nós iremos ver a entrevista escrita. Lembrem-se também que eu deixei uma atividade aí para vocês sobre entrevista. Não foi isso? Pedi para que vocês entrevistassem ou alguém da sala ou poderia entrevistar até a mim, se vocês assim quiserem, para eu colocar aqui também no PowerPoint e a pessoa te responder, né? Quem você fez as perguntas também irá responder e eu irei colocar aqui. Dessa forma, nós estamos tentando fazer o quê? Uma interação com o outro mesmo de longe, porque a internet nos possibilita isso, né? Como nós vimos aquele debate do filme, na nossa aula online, a internet hoje traz essa possibilidade que nós possamos, então, o quê? Fazer essa interatividade. Então, eu gostaria que vocês enviassem tudo que eu pedisse, batesse foto, enviasse para o WhatsApp da escola. Por quê? Porque, primeiro, eu vou mostrar aqui o trabalho de vocês e, segundo, para nós fazermos essa interatividade, já que nós não estamos em sala de aula e não podemos fazer isso pessoalmente, ok? Então, vamos falar um pouco sobre a entrevista escrita. Nós falamos da entrevista oral, não muda muita coisa. O que muda é que uma vai ser apenas falada e a outra vai haver o quê? Que nós vamos ver agora, o registro dessa fala. Eu até comentei isso um pouco com vocês quando eu expliquei a entrevista oral, bom? Então, a entrevista é um diálogo a entrevista escrita ou oral é um diálogo entre um ou mais entrevistadores e entrevistados. Ou seja, eu posso entrevistar um ou mais de um ao mesmo tempo. Por exemplo, quando alguém faz uma reportagem sobre um grupo, uma banda. Uma banda é mais de uma pessoa. Então, ali seria entrevistados, né? E não apenas um entrevistado. Então, a entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Entrevistador, quem faz as perguntas, quem entrevista, e o entrevistado, quem responde essas perguntas. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs.
com o intuito de passar um conhecimento para a população. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego social psicológica, entre outras. Foi o que eu comentei com vocês quando eu expliquei a entrevista oral, né? Porque nós não temos só a entrevista com pessoas famosas, nós podemos também nós somos entrevistados, na verdade, em uma entrevista de emprego. Só que na entrevista de emprego a diferença é que não vai ser escrita, vai ser oral. Mas existem algumas empresas que nos dão uma folha com perguntas para que nós possamos responder. Isso aí também pode ser considerado uma entrevista escrita. Só que ali, quando nós recebemos essa folha, muitas vezes, o que vem perguntando? Às vezes vem perguntando quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, por que você trabalha naquela área. Então não deixa de ser uma entrevista. É um questionário que geralmente eles falam que nós temos que responder, mas no meu ponto de vista pode ser considerado sim uma entrevista. Por quê? Porque você está respondendo um texto e esse texto ali, esse questionário, pode entrar aí no gênero textual entrevista escrita, né? Porque vai existir perguntas e você vai responder escrevendo aquilo. Então, de maneira geral, essa linha de gêneros textuais, principalmente o jornalístico, tem grande importância para a sociedade para possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais, que apuram os detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. Eu também cheguei a comentar com vocês que a entrevista não é um gênero bobo, não é um gênero à toa, né? Entrevista, gênero... Nem tem que, por exemplo, estudar sobre isso. Sim, tem sim. É um gênero que vai te ajudar quando você for fazer uma entrevista de emprego. É um gênero que, por exemplo, quem quer fazer jornalismo, por exemplo. Não sei ainda se vocês têm a noção, a menção, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero cursar isso. Mas quem quer fazer jornalismo tem que estudar muito esse gênero entrevista. Por quê? Porque você vai precisar na sua área. Né? Quem, por exemplo, quer fazer letras, como eu fiz, tem que estudar todos os gêneros textuais, porque tem que conhecer todos os gêneros para poder ensinar, não é verdade? Então existem várias profissões que nos exigem exigem o quê? Que nós saibamos sobre esse gênero. E o jornalismo, principalmente, é uma dessas profissões que nós temos que entender bem a respeito. Tá? Então, nenhum gênero que vocês estudam é à toa. Tá? Lembrem-se sempre disso, você sempre vai precisar em algum momento. Então, características desse gênero. As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto, reprodução integral da fala de um personagem. Vocês já estudaram discurso direto e indireto, né? Eu já expliquei isso para vocês. Então, quando eu tenho uma conversa, um diálogo entre duas ou mais pessoas, eu tenho sempre o discurso direto. Lembrem-se que para existir esse discurso direto, o próprio personagem fala por si. Quando eu tenho o discurso indireto, o narrador fala para o personagem, ok? A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo. Está falando aí sobre o discurso direto. Por que é o discurso direto? A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo. E a segunda, pois, na maioria das vezes, o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. Quando você vai entrevistar alguém, você vai transcrever aquilo, geralmente você vai usar ou uma câmera para gravar ou até um gravador. Porque você tem que transcrever exatamente aquilo que você entrevistou. Você não pode inventar nada ou colocar palavras na boca do seu entrevistado. O que significa isso? Ele falou uma coisa e você escreve outra. Isso não pode acontecer. Por isso que você tem que transcrever exatamente aquilo que ele falou. E isso que é uma entrevista escrita. Você não pode inventar. A mesma coisa se você não fez tal pergunta, se você esqueceu de fazer aquela pergunta, você não pode colocar aquela pergunta por si e responder você mesmo, tá? Seria uma alteração, principalmente se você fizer isso usando as palavras da pessoa que você entrevistou. Nas entrevistas publicadas usando as palavras que eu digo assim, você faz a entrevista, faz uma pergunta e o que ele respondeu, você escreve no início, igual ele respondeu, e depois continua com as suas palavras, ou no meio daquela
resposta, você introduz o que você acha, o que você pensa ou o que você quer. Isso é a mesma coisa quando você está fazendo um trabalho, por exemplo. Você vai fazer uma produção de texto naquele trabalho. Exemplo, a professora de história pediu para você fazer um trabalho sobre uma determinada região, em um determinado continente ou de geografia. E ela pediu nesse texto que vocês englobassem uma produção de texto. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a pesquisa daquilo, vai copiar aquela pesquisa e no final, em vez de você produzir a sua redação, você vai copiar exatamente o que você encontrou na internet. Isso é plágio. E o que acontece? Você vai tirar 0. É até um crime, na verdade, o plágio, né? Você não pode. Você tem que alterar aquilo que está escrito, se você for copiar aquilo. O que quer dizer alterar? Você pode pegar as ideias centrais e produzir a sua própria redação. Você não pode copiar aquilo exatamente do jeito que está, porque se chama plágio e é como eu falei, é um crime o plágio. Você não pode copiar as coisas de outras pessoas, você que tem que produzir as suas. E no caso do entrevistador, ele não pode simplesmente colocar a resposta que ele quer. Neste caso não vai ser plágio, porque ele não vai copiar de ninguém, mas ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar alterando a resposta. E também isso não pode acontecer porque a outra pessoa pode processá-lo, ok? Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, contravenção, aspas, reticências, interrogação, parênteses e, em alguns casos, até detalhando aspectos do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos. No caso aí da escrita, essa questão da emoção, das lágrimas e dos risos, sempre entre parênteses existe, né? Às vezes falando que a pessoa ficou emocionada, ou a questão do riso, o RS lá, o KKK, né? O K mesmo, dando essa entender ao leitor, para quem está lendo, que houve ali naquele momento um momento de descontração, um momento de emoção, ok? Estrutura da entrevista. De maneira geral, a entrevista é estruturada da seguinte maneira: definição do tema, roteiro, título e revisão. Eu comentei isso com vocês quando eu expliquei a entrevista oral, mas eu não coloquei cada um, né? Eu só coloquei que tem que haver essa estrutura. Mas o que significa cada uma delas? Porque na escrita você usa até mais do que se você fizer somente a oralidade. Porque na escrita, essa questão aqui da revisão, ela tem que haver com mais rigor, né? O título vai haver nos dois casos, porque tem que ter. O roteiro nos dois casos, só que no caso da entrevista apenas oral, você vai ter o seu roteiro, você não vai precisar passar isso para a folha, né? E a definição do tema vai depender sobre o que você vai entrevistar. Então, a definição do tema é o primeiro passo para a entrevista acontecer. Somente a partir daí é possível escolher o entrevistado, fonte, que tem mais conhecimento sobre aquele assunto e contribuirá para enriquecer o texto, ok? Então, o que é o roteiro? Como o próprio nome diz, é um material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Para elaborá-lo, é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. A partir daí, podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes além do que estará no papel. Como eu falei com vocês para fazer aquela entrevista com um colega de sala ou comigo, vocês já conhecem os seus colegas de sala. Então, vocês sabem o roteiro, você sabe o que você pode perguntar. Não existe perguntas, né? Não vai existir uma pergunta que você vai constrangê-lo. Você não pode fazer isso. Você não pode constranger o seu entrevistado. Apesar que muitos entrevistadores fazem isso quando estão entrevistando alguém. Infelizmente, fazem perguntas que deixam a pessoa constrangida. Mas isso é errado. Então, por exemplo, se você for fazer atividade comigo, o que você pode perguntar? Você pode perguntar sobre a questão das aulas, alguma coisa pessoal? Sim, embora vocês saibam, por exemplo, que eu sou casada, que eu tenho filho, mas sei lá, pode perguntar qual o nome do meu filho, qual a profissão do meu marido, por exemplo. Então são coisas assim que não vão me constranger. A partir do momento que você faz alguma coisa que você vai constranger a outra pessoa, isso é errado. Então, seu roteiro, ele tem que ser claro, ele tem que ser
Tem que existir ali perguntas que você não vá dar essa margem para a pessoa ficar constrangida. E quando você está entrevistando pessoalmente, mesmo que você depois vai passar para a escrita, você pode ali no momento lembrar de alguma coisa que você não fez no seu roteiro. Por isso que ele fala que pode surgir outras questões interessantes no meio da conversa, né? E o título, realizada a entrevista, ela é transcrita se for para jornal, revista ou internet. Muitas vezes ela é iniciada com um título que deve resumir o assunto abordado de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. Foi o que eu comentei com vocês. Vocês têm que chamar todo título, seja de um conto, de uma crônica, de uma entrevista, reportagem, notícia, você tem que chamar a atenção. As pessoas têm que querer ler a sua entrevista, o seu texto, tá? Principalmente se você publica no jornal, na revista ou na internet, porque se você não conseguir alcançar uma quantidade de leitores, você vai ser provavelmente expedido ou não vai ser mais um escritor, porque ninguém vai interessar pela sua escrita. Então, quando você faz uma entrevista, você tem que colocar um título bacana que chame a atenção para que o leitor queira ler a sua entrevista ou o seu texto. Revisão. Por fim, é fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita, principalmente quando for entrevista escrita. Um exemplo de como funciona essa estrutura na prática é a dinâmica em um veículo de comunicação. Após a definição da pauta, que é o tema da reportagem ou matéria, o repórter faz as pesquisas necessárias para realizar a entrevista. É comum que seja utilizado uma câmera ou um gravador, foi o que eu falei anteriormente, para que seja possível transcrever de maneira literal tudo o que foi dito. Após a transcrição e revisão, a entrevista é publicada. Podem ser utilizados mecanismos que atraem o leitor, como o olho, que são destaques em frases ditas pelo entrevistado. Bom, turma, então não existe uma diferença muito grande entre a entrevista oral e a entrevista escrita. A grande diferença é que uma vai ficar apenas na fala e a outra vai ser transcrita, principalmente quando for para internet, jornais e revistas, né? E a oral geralmente em programas de TV que vai ao ar, pode ir depois da entrevista ou pode ser ao vivo, tá? Então a principal diferença é essa, ok? Bom, eu deixei atividades do livro de vocês de produção de texto, que é uma interpretação. Então tem o texto aí para ser lido. Dessa página 89, 90 e a 91 tem uma parte do texto também. Só que nas atividades eu coloquei 91 porque a número 1 inicia na página 91, tá? E as atividades vão até a página 99. Parece ser muita atividade, mas é porque é uma interpretação. Não tem como eu cortar a interpretação no meio para você fazer a metade e depois a outra metade, tá bom? Então leiam o texto com atenção, façam a atividade e me enviem as atividades que eu estou pedindo a vocês, tá bom? Sempre vou colocar aqui como a da Bia, tá joia? Bom, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.